Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos estar falando sobre o enfermeiro e as suas escalas, tá? As escalas, porque esse horário dessa escala, um MT e um P são 40 horas semanais, tá na luta aí dessas 30 horas semanais. Como é feita essa divisão de pacientes por profissional? Então a gente vai olhar um pouquinho disso na aula de hoje, tá bom? Isso aí é muito interessante, eu achei até legal passar para vocês. Qual é o objetivo das escalas? O objetivo das escalas é sempre organizar e obedecer uma lei pré-existente. Então, para primeiro, a gente precisa entender o conceito de uma escala, as indicações e as aplicações da escala, os benefícios do uso da escala, os possíveis malefícios que podem ocorrer com o uso da escala. Tem malefícios? Tem. E temos várias escalas, as de Braden, a de Morse, a de Fulling e de Norton. São exemplos de escala, tá? As aplicações. As escalas podem ser ferramentas extremamente úteis dentro do processo de enfermagem. Claro! Elas podem facilitar o conhecimento das características dos pacientes e, com isso, ajudar no planejamento de enfermagem. Como é que a gente vai planejar a enfermagem? Com as escalas. Elas nos ajudam nesse processo de planejar. Elas podem ser úteis para o reconhecimento de riscos, classificação, prevenção, elaboração de indicadores. Porque se você tem um profissional para atender várias pessoas, você tem um maior risco. Então, essa lei, ela nos resguarda enquanto profissionais, tá? As escalas são elementos essenciais para a elaboração do dimensionamento adequado e conforme a lei. Quanto nós vamos ter de trabalhadores para uma determinada clientela, ok? E isso tudo é pré-estabelecido na lei, não é invenção. Não é tirado por acaso, tá? Porém, contudo, todavia, às vezes não percebemos isso sendo cumprido no nosso sistema laboral. O número de pacientes para cada técnico atender. A porcentagem de enfermeiro em relação à porcentagem de técnico numa determinada assistência. Então, infelizmente, muitas das vezes, a lei ela não é exercida na sua íntegra. Mas se você tem conhecimento, você pode exigir, de acordo com a resolução do COFEN 543/2017, ok? Para o quadro de profissionais de enfermagem para as 24 horas em cada unidade de internação, considera-se as horas de assistência de enfermagem, a distribuição de percentual. Para esse cálculo é feito 4 horas de enfermagem por paciente no cuidado mínimo, 6 horas de enfermagem por paciente no cuidado intermediário, 10 horas de enfermagem por paciente no cuidado de alta dependência, 10 horas de enfermagem por paciente no cuidado semi-intensivo, 18 horas por paciente no cuidado intensivo. Então, é o quanto ele vai gastar por paciente para desprender esse tipo de assistência. Ok? Se você dá um plantão de 24 e está no cuidado intensivo, o máximo que você pode fazer é atender no máximo 2 e olhe lá. Ok? No cuidado intensivo. Isso é o que diz a lei. Ok? Isso é o que diz a lei, tá bom? Não esqueçam disso. A distribuição é feita dessa seguinte forma: 33% são enfermeiros e os demais técnicos e auxiliares para o cuidado mínimo. Para o cuidado de alta dependência, 36% são enfermeiros e os demais técnicos. Para o cuidado semi-intensivo, 42% são enfermeiros e os demais são técnicos. E para cuidado intensivo, 52% são enfermeiros e os demais são técnicos.
Então tem um percentual aí entre enfermeiro e técnico que deve ser obedecido para cada tipo de assistência, ok? Preste atenção, porque até isso qualifica, lembra do início? Isso qualifica a assistência. Se isso não acontece dessa forma, a assistência não está qualificada. Um profissional de enfermagem para 6 pacientes no cuidado mínimo. No cuidado intermediário, é um profissional de enfermagem para 4 pacientes. No cuidado de alta dependência, é um profissional de enfermagem para 2, no máximo 3. E olha lá. O semi-intensivo, um profissional de enfermagem para cada 2, no máximo 3. Às vezes a gente fala 4 aí, é um cuidado intermediário no paciente que está estável. Ok? E de alta dependência do paciente que está estável. Depende da quantidade de sondas, tudo que ele tem. Isso aumenta o trabalho. Ok? E o cuidado intensivo é 1 a 2. Então, cuidado mínimo leva 6. Alta dependência 2, cuidado mínimo leva 6, intermediário 4, alta dependência 2, no máximo 3, semi-intensivo 2, no máximo 3. E o outro, você só atende 1. E olha lá se você atende mais do que 1, tá? São ferramentas. Quais os benefícios disso? Nos ajuda na classificação, na organização, no planejamento, na prevenção de qualquer coisa que venha acontecer. Isso são escalas que nos ajudam no nosso trabalho para ter um serviço qualificado. Isso aí é que nos ajuda, ok? E é importante, muito importante para o nosso serviço laboral. Os possíveis malefícios quando isso não é obedecido. Como os protocolos, precisamos ter cuidado com a falta do pensamento crítico, pensar antes de fazer, saber das leis, com a falta de raciocínio clínico, porque você virou uma máquina de serviço, ok? Que não estabelece, não está estabelecido pela lei para você exercer, com a falta de humanização da assistência. Não tem como humanizar, por isso que eu falo muito sobre humanização, mas eu também digo, não tem como humanizar eu atender 20 pacientes no corredor, em um plantão, sozinho, com a falta de atendimento do paciente com ser holístico, precisando de várias coisas. Tem como humanizar? Tem como ser holístico? Então eu vou muito mais além do que a humanização. Se com a equipe de enfermagem está ocorrendo uma desumanização. É feio, é triste, mas é verdade. Isso não é humanizado. Mas a gente precisa saber das leis, precisa entender. E assim nós sabemos aquilo que precisa ser melhorado. E por que tais situações elas não ocorrem. Ok? E eu tenho muitos profissionais que não sabem disso. Tem uma noção por alto, faz um dimensionamento por alto, mas não entram na nossa realidade, infelizmente, viu? Até para exigirmos mudanças, tá? E aí vou mandar alguns links para vocês saberem mais. Bons estudos para vocês, leiam a